Abram as suas Bíblias, por favor. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, no capítulo de número 22 e o versículo de número 8, para a glória do Senhor. Aleluia. Livro de 2 Reis, no capítulo 22 e o versículo de número 8. Aleluia. Todos acharam? Olha para o seu irmão, diga assim para ele: o título da mensagem hoje é Coisas Perdidas que vale a pena ser encontrada. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Presta bastante atenção na palavra para você entender o que o Espírito Santo vai falar conosco esta noite. Diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm cargo da obra. Estão encarregados da casa do Senhor. Então Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Amém? Diga amém. Diga de novo: coisas perdidas que vale a pena serem encontradas. Amém. Aleluia. Aquilo que importa, né? E aquilo que é importante. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, eu te dou graças por este momento tão maravilhoso e especial que estamos agora, pois sabemos que a tua palavra é a única direção que teremos hoje. Nenhuma outra influência terá poder sobre nossa mente ou sobre o nosso coração, pois teremos de Deus uma visão clara, ampla, limpa, vinda direto do Espírito Santo, a que devemos fazer, ó Pai, para darmos o próximo passo, darmos a próxima assinatura. Meu Deus, a terra que devemos pisar e a quem devemos olhar, Senhor, e qual direção devemos seguir. A tua palavra é um polo, é um norte, a tua palavra é um farol, ela é poderosa para se comunicar com aqueles que te servem aqui na terra. Há som de muitas vozes na praça, também há ruído nas avenidas, mas a única palavra que devemos seguir é aquela que vem de Deus, é aquela que vem do céu, direta do Espírito Santo. Meu Senhor, existem corações aqui hoje que estão esperando a tua palavra para tomar decisões. Meu Deus, para olhar para direções que antes para eles parecia impossível, mas ao receber a palavra de Deus, serão abençoados, serão fortalecidos, terão clareza de uma vez por todas qual é a direção que Deus enviará para eles. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Aleluia. Queridos, nós temos em vista uma palavra tão poderosa da parte de Deus e, ao mesmo tempo, um enigma para os nossos corações que só pode ser desvendado pelo Espírito Santo.
Nós estamos falando de um tempo em que os reis, eles tornaram-se reféns. Os reis depois do reinado de Davi, depois do reinado de Salomão, eles começaram a construir uma ideologia de governar diferente dos seus pais lá do passado. Eles passaram a andar conforme os reis que eles conheciam andavam naquele tempo. Então, sendo refém dessas ordens e partilhando da mesmo desejo e da mesma ideologia desses reis, eles passaram a ser diferentes de Davi, de Salomão, não andando segundo os preceitos ensinados por Deus. E isso, queridos, levou a uma perda do ensinamento da lei de Moisés. Eles perderam essa condição de Davi, essa condição de Salomão, que perdurou até o rei Amon, o pai de Josias. E quando Josias se ascendeu ao trono, ele tinha apenas 8 anos de idade, era uma criança, não sabia direito como se portar como um monarca para dar ao povo o segmento de que havia necessidade para que eles continuassem crescendo. Mas nesse tempo de Josias, a claridade que ele tinha de Judá era uma claridade escura, era uma coisa nebulosa. Não dava para ver a presença de Deus ou aquilo que dava a entender que ela estava lá. Pois o templo estava em ruínas, esse estava com as portas fechadas e há muito que não havia celebração, nem cultos, nem o ensinamento da palavra. Tudo que se dizia a respeito a Deus havia sido jogado numa gaveta, estava dentro de um baú a 7 chaves que ninguém ousava abrir, pois o rei já não consultava mais o Senhor para dizer ao povo o que fazer, o que era melhor para a nação, como proceder, tanto àqueles que eram do campo, quanto aos que eram da cidade. Então tudo se tornou diferente. Já não havia mais a necessidade de oração, de buscar ao Senhor, de jejum, de proclamação nas praças, que a palavra de Deus estava sendo anunciada lá no templo. Quando Amon morre e o seu filho assume o seu lugar, apesar da tenra idade desse menino, ele amava ao Senhor. E quando você ama a Deus, essa diferença é enorme para o céu e também para o reino das trevas. Porque sabe que o homem, se ele ama a Deus, ele pratica aquilo que Deus ordena. Se a mulher ama a Deus, ela pratica tudo aquilo que Deus ordena. E uma pessoa que anda nos preceitos de Deus, ela não cai em armadilha, ela não cai nas ações do inimigo e nem se perde no meio da multidão, pois esta pessoa há de se tornar uma liderança forte, abençoada, cheia do Espírito Santo e pronta para enfrentar desafios. Ele era uma criança, é certo que havia os seus tutores, também os seus conselheiros, até que ele alcançasse a maioridade. Mas havia uma coisa neste menino que deve reacender em nós aqui esta noite. A Bíblia diz que ele amava o Senhor, de tal forma que ele desejava seguir tudo que Deus ordenasse para ele. Quando foi o tempo do seu pai, até ali, o tempo para Judá era de trevas. Não havia seguimento de nada do que Deus ensinasse. E tudo que estava escrito no livro da lei havia se perdido, porque já não era mais aberto o livro da lei diante da nação para ler, para buscar de Deus uma direção, para que o povo ouvisse o que Deus pretendia para com eles. Todas essas coisas ficaram para trás. Quem era Judá? Uma nação estranha ao Senhor. Apesar de ter sido escolhida por Deus, era uma nação desconhecida. Deus não reconhecia o seu povo. O Senhor não conseguia entender o que estava na mente de Judá, porque eles haviam abandonado os preceitos de Deus lá no tempo dos reis antigos. Uma coisa que Deus me manda te dizer esta noite: ainda que você esteja na igreja, ainda que você diga que serve ao Senhor,
Ainda que você diga para milhares que você tem Deus no seu coração, mas se não existe os preceitos de Deus na sua vida, se você não se encheu dos ensinamentos do Senhor, eu não estou querendo dizer que você deva ouvir milhões e milhares, porque é justamente por ouvir demais é que nós perdemos a essência de quem somos e a quem servimos. O povo de Judá, eles, ao invés de seguir a lei, ao invés de seguir aquilo que eles pegaram de seus pais, eles queriam imitar os reis de fora. Já não queriam atender à lei de Deus. Nós temos um exército, nós temos os financeiros, nós temos uma nação para cuidar. O que nos diferencia dos demais? Deus. E eles tiraram o Senhor da vida deles. Eles apagaram da memória quem era Deus. Eles apagaram dos seus corações, dos seus ensinamentos, o que significava servir ao Senhor. Mas no tempo de Josias, havia uma esperança. Existem tempos de escuridão nas nossas vidas, mas também existem tempos de esperança. Sabe aquele tempo que você não sabe para onde ir? Você ouviu 1000 vozes, querendo que uma delas te desse uma solução, mas nenhuma delas aplacou o sentimento que está preso na sua alma. Ainda que Judá vivesse como o povo lá de fora, ainda que o seu rei fosse como os reis das outras nações, não havia para eles uma saída de melhora que eles estavam esperando. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: existem coisas perdidas que vale a pena serem achadas. E querido, Satanás está com uma revolta que eu estou pregando essa palavra, que a situação está bem pesada, sabe? Mas nós vamos em frente para a glória do Senhor. Fique em espírito de oração. Fique em comunhão, igreja. Entra Josias. Quando Josias, ele é colocado no trono pelo povo, ainda na sua tenra idade, com 8 anos. É certo que havia os tutores de Josias, aqueles que iam cuidar dele até atingir a maioridade. Mas quem Deus despertaria? Com quem o Senhor falaria? Com os tutores de Josias? Não. Com os seus conselheiros? Também não. Com aqueles que podiam ajudar o pequeno menino? Também não. Deus falaria direto com Josias. Porque se Deus falar com você, e você tem 60, ou 30, ou 40, ou 20, ou 10 anos, você vai entender a linguagem do Espírito Santo. Deus, ele não embaraça, ele esclarece. E o Senhor veio aqui hoje para mudar a sua condição, para esclarecer a performance da sua vida. Deus veio aqui hoje para te ensinar. Ele veio para mostrar para você que quando alguém, quando uma família, ou uma geração, ou uma nação se ocupa de buscar a Deus, o céu responde. Quando alguém clama pelo Senhor, Deus, ele não fica em silêncio, ele não se esconde, ele não entra no seu escritório ou nos seus aposentos, mas ele sai à porta para receber aquele que está falando com ele. O interesse de Deus volta para ajudar. O Espírito Santo está olhando para a casa real. Por quê? Porque tem uma criança no trono que ama o Senhor. Ele podia ter 30 anos. Se ele amasse ao Senhor, a atenção de Deus voltaria para aquela casa. Ele sabia que Josias não ia imitar os reis pagãos. Ele não ia querer ser como os outros reis. Não ia querer viver como eles. Mas ia querer viver conforme as ordenanças de Deus. Pergunte para o seu irmão, como que você quer viver? Querido, sabe por que nós naufragamos às vezes? Sabe por que não temos objetivo seguro nas nossas vidas? Sabe por que não chegamos aonde queremos? Porque nós estamos divididos. E você precisa tomar essa decisão aqui hoje. Você precisa hoje raciocinar, não segundo o que você ouve, mas segundo o que Deus está falando com você esta noite.
Você já imaginou? Deus poderia estar com Amon, que era um homem feito. Deus poderia estar com outros reis que eram homens feitos. Mas Deus estava com Josias. Por quê? Porque no coração de Josias, o que estava lá era diferente dos outros. E o que está no seu coração é diferente do seu amigo lá do mundo. É diferente do seu vizinho. É diferente daqueles que vão com as multidões. É diferente daqueles que se perderam. Você se preza para o Senhor. Qual é a importância de Deus para a sua vida? No primeiro mandato de Josias, Deus está olhando para Josias. Deus está olhando qual seria, o que viria, o que Josias diria, ou quais seriam as suas primeiras providências. Qual é a primeira providência sua do dia? É ligar para fulano que está na agenda, eu preciso rapidamente fazer uma reunião, mas aquele que se preza pelo Senhor, a primeira preocupação dele do dia, o que é mais importante para mim, eu vou entrar no quarto, eu vou buscar o Senhor, eu não tenho direção para esta manhã, o dia é novo. Ainda que você tenha coisas para amanhã, o dia é novo. Aquilo que está marcado na tua agenda pode ser anulado, pode ser mudado, mas aquilo que Deus tem na tua vida, nenhum dia, nenhum momento, nenhuma situação terá poder de mudança. O que o pequeno rei faz? Ele dá um show de fé diante dos seus conselheiros. Os seus tutores ficam passados. Josias, ele não pergunta para esses o que ele deveria fazer no seu primeiro momento. Ele toma essa decisão com Deus. E o Senhor me manda te dizer esta noite, você sabe, quer aplacar a tua frustração? Quer deixar de correr atrás do vento? Toma a sua decisão com Deus. Diga para o Senhor o que você quer ser, o que Ele significa para a tua vida. Toma essa decisão com o Espírito Santo. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai mudar o que tem na mente das pessoas a teu respeito. Ele vai mudar o que tem no coração das pessoas a teu respeito. Ele vai mudar o que tem na agenda das pessoas a teu respeito. Não importa quantos são, Deus vai mudar, porque você opinou pelo Senhor. Aleluia. Josias é pequeno, mas a sua maneira de pensar é grande. A sua maneira de pensar é gigantesca. Ele chega com o primeiro relatório do dia. Na cabeceira de agenda ele diz o seguinte: eu comecei a observar que está faltando alguma coisa em Judá. Você não observou? Então o Senhor me manda te dizer. O Espírito Santo observou na tua vida que está faltando alguma coisa. Josias sobe as escadas, ele sai no mirante do palácio, olha na direção da grande cidade de Judá e percebe que está faltando alguma coisa. E se alguém estivesse ali com ele e dizer, não, meu senhor, a praça está lá, a avenida principal também as casas dos senhores, também as árvores, a imponência da cidade ainda está lá. Josias olharia para o seu conselheiro de baixo para cima, porque ele era criança, e diria, não, você não está me entendendo, está faltando alguma coisa. E eles conseguiram viver até ali, sem perceber. Você está vivendo sem perceber, mas o Senhor vai te esclarecer hoje. O Senhor vai abrir os teus olhos. O Senhor vai mostrar para você. Bendito seja o nome do Senhor, que está faltando alguma coisa que você não viu, mas Deus viu. Aí é a hora de Josias mostrar. Ele chama os importantes. Ele chama o escrivão. Ele chama o sacerdote. Ele chama aqueles que tinham a ver com o templo.
chama eles e pergunta: olha aqui para mim, fala para mim o que está faltando. Eles também estavam lá, no tempo de Amon, dos outros reis. Fala para mim o que está faltando. E eles olharam e disseram: nada, meu senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: ninguém vai perceber que só aquele que tem o Espírito Santo de Deus que consegue ver. Josias está olhando para uma cidade reformada, um país maravilhoso. Eu herdei tudo isso com 8 anos pelo anel real. Josias deveria estar orgulhoso, maciçamente embebecido de tanta glória, ao passo que ele não tivesse essa sensibilidade. E o Senhor me manda pregar aqui dentro hoje, que por falta de sensibilidade espiritual, é que você anda emocionado com outras coisas. É que você anda olhando para aquilo que você acha que é grande, para aquilo que você acha que faz sombra na tua vida. Mas o Espírito de Deus, ele estava sobre o pequeno Josias. Por isso Judá não seria mais a mesma. Se Deus entrar hoje na sua vida, sua casa não será mais a mesma. Sua vida não será mais a mesma. Sua família não será mais a mesma. Suas coisas não serão mais as mesmas. Sua fé não será mais a mesma. Você vai mudar, vai haver mudança. Algo vai quebrar, alguma coisa vai se romper. Os teus olhos vão se abrir. A névoa vai dissipar. A claridade espiritual vai descer da glória. Você vai ver a luz de Deus resplandecendo na sua frente. Aleluia! Josias abriria o caminho que Satanás havia fechado. O diabo cegou Judá. Judá estava cego para perceber o que faltava. Não é possível, depois de tanto esforço, de tanta batalha, que eu não consigo chegar onde eu quero. Alguma coisa está faltando. Mas o Senhor vai esclarecer. Escute. Josias disse: já que nenhum de vocês puderam perceber o que está faltando, eu vou falar. Onde é a praça? É ali. Bonita? Está reformada. Onde é a avenida principal de Judá? É logo ali. Está linda, bem arborizada. O cheiro das frutas exala no meio da noite, entra no quarto real. Maravilhoso. Onde é o templo? Eles se calaram. O templo estava escuro, desmerecido, abandonado. Suas portas caíram. Seu altar estava em ruína. O templo não era mais lembrado. E sabe o que era o templo? Qual era a importância do templo, pastor? Ele tipificava a presença de Deus. Uma cidade sem a presença de Deus está no escuro. Uma pessoa sem a presença de Deus, ela está perdida. Uma família sem a presença de Deus está perdida. Uma cidade sem a presença de Deus está perdida. E o que faz o sacerdote? E o que faz aqueles que tramitavam no templo? Eles vão para lá procurar o que havia se perdido. Ninguém lembrava. Como é? Como é a lei? Como é a palavra de Moisés? Quem pode ditá-la para nós? Tem tantas palavras hoje, né, querido? Tem tantas receitas hoje, principalmente para melhorar de vida, nenhuma delas funciona. Só para aquele que a resigna. Lá no tempo de Judá era assim. Tinha tantas palavras, tantos ensinamentos. Até o rei adotou o aprendizado pagão. Vamos imitar os reis pagãos. A nação também
ela também adotou, também estava imitando. Havia palavras demais, estudos e ensinos demais. Mas o que realmente importava, ainda estava faltando. Você sabe o quê? Sem a presença de Deus, nada se conclui. Sem a presença de Deus. Queridos, se essas coisas fossem legais, eu havia adotado elas para mim e te ensinaria. Pois o Senhor me deu a graça de conhecer a sua palavra. Mas eu não as encontro aqui, eu já procurei e não encontro. E aquilo que não está aqui, Deus não pode se responsabilizar. Mas é o brilho. O brilho ofusca a gente. Tem pessoas que falam bem, falam muito. Em 1 minuto ele descarrega. O Espírito Santo não. Sabe o que acontece? E o Quias, ele achou. O livro estava perdido. E a nação em ruína. Quando as coisas importantes estão perdidas na sua vida, você não vai bem. Você precisa hoje vasculhar a sua vida. Você precisa resgatar as coisas que são importantes. Aquelas que te valorizam. Aquelas que dizem quem você é. Aquelas que somam com a vontade de Deus. O Senhor não ia agir através de outra palavra. Você está entendendo? O Senhor não ia agir através de outro ensino. O Senhor não ia agir através de outra performance. Como nos dias de hoje, até hoje continua, Deus não age através de outros ensinamentos, de outras performances, de outras receitas, de outros ensinamentos. Eles não têm o poder. Eles atraíram você, mas não atraíram a Deus. Atraíram Amon, atraíram Judá, atraíram Jerusalém, atraíram a nação de Israel, mas não atraíram o Senhor. Quando o sacerdote dá o livro para Safã e ele lê para o rei, o que o rei faz? Uma criança. Mas ele amava a Deus. Então, quando você ama a Deus, as coisas de Deus faz sentido para você. Por que muitas pessoas estão aí fazendo viagens longínquas, apreciando pessoas, como se aquela pessoa fosse a pessoa mais importante da vida dele. Ele viajou com as suas últimas economias, porque aquela pessoa é a pessoa, e ele volta mais pobre. Você sabe por quê? Porque Deus não adota. Deus não adota. Você vai adotar. Sua família vai adotar. Eu vou adotar, mas Deus não vai. Você sabe o que vai acontecer? Não vai haver frutificação. Porque a mão de Deus não está estendida sobre aquilo. Quando lê para o rei rasga as suas vestes. Ele rasgou a sua roupa em sinal de tristeza. Ele disse, meu Deus, o que vocês estavam fazendo? Aonde vocês estavam? Olha a situação que nós estamos. Olha a situação que nos encontramos. Por quê? Porque nós abandonamos a aliança com Deus. Nós queremos fazer Deus funcionar através de outras alianças. E Deus não faz isso. Você está entendendo, irmão? Perdão. Era o povo de Judá. O povo escolhido por Deus. Os descendentes daqueles que saíram do Egito. Mas nada disso adianta. Sabe por que eu fui lá, pastor? Porque ele fala francês. Porque ele é sobrinho de Morre Cerulo. Não interessa. Não vai funcionar.
Quem está entendendo? O Senhor veio para limpar a tua mente. O Senhor veio para abrir os teus olhos. O Senhor veio para te preparar para o mundo que você está vivendo. Você sabe por quê? No dia do sofrimento, Satanás bate primeiro na tua porta. Porque ele sabe que um homem com dor toma qualquer remédio. Mas um homem de Deus não. Ele espera pelo Senhor. Ele espera pelo Senhor. Você sabia disso, querido? Se você for como Josias, se você amar a Deus, você vai saber quando Deus bater na tua porta. Porque você é íntimo. Já que você o ama, você é íntimo. Amar é convivência. O que aconteceu? Enquanto o pai de Josias estava no trono, Josias ouviu falar do Senhor, ele se agarrou àquela palavra e deveria ser um menino de oração, um menino que tinha comunhão com Deus. Ele podia não entender da lei da realeza, mas ele sabia tudo sobre Deus. Ainda que você não entenda o que está acontecendo no mundo, se você é íntimo de Deus, não importa o tamanho do problema que o mundo está te oferecendo, Deus te dará clareza para você resolver. O Espírito Santo não para diante de desafio. Deus abre porta que está fechada, que ninguém mais consegue abrir. Tem porta de bênção em Campinas. Ninguém consegue abrir ela. Só um homem esclarecido por Deus, ele consegue. Uma mulher esclarecida por Deus consegue. Uma pessoa íntima de Deus, ela consegue governar em tempos estranhos. Irmãos, você já imaginou o que Satanás falou no inferno? Deus deu nas mãos de uma criança de 8 anos uma nação caída. Mas Deus faz isso. Ele trabalha através de coisas improváveis, coisas duvidosas. Sabe por quê? Porque não é você, é o Senhor. Porque não é tua mente, não é o teu tamanho, não é o teu conhecimento, é o Espírito Santo. Só que para você ter esses dotes, você precisa ser como aquele menino. Diga para o seu irmão, corta da sua vida tudo que você já viu e conhece. Chegue a Deus, diga, como Josias, dizendo, está faltando algo. Você sabe o que é isso? É inconformismo. Está faltando algo, liga para Ciclano. Vai ter um mergulho, é imersão? Não, eu não sei como é que é. Vai ter, vamos embora. Eu vou fazer igual Naamã, vou pegar uma pedra, vou pular dentro d'água, vou ficar lá. 7 dias. Você não vai resolver nada. Você está pensando fora da caixinha de Jeová. Você está com um problema no relacionamento com Deus. E quando tem problema de relacionamento em casa, há desvirtuação, há separação. Mas quando você está ligado, você é inconformado. Josias percebeu o que estava faltando. E ele entendeu que o que estava faltando era a presença de Deus. O templo deveria ser a construção mais luminosa da cidade. A mais alta, a mais suntuosa, pois ela é a presença de Deus. Então, o que tem que ser mais na minha vida hoje? Já que o templo já não dá esse significado, então eu vou ser uma pessoa de oração. Deus precisa brilhar na minha vida. Quando eu estiver atravessando uma avenida, tem um profeta lá do outro lado e fala assim, aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus. Você está entendendo, querido? Porque o que é de Deus está reluzindo na sua vida. O que é de Deus está brilhando na sua vida. O que é de Deus está mostrando na sua vida. Ninguém consegue esconder o que é de Deus. Vai lá. Achou o livro. Perdido. Sabe aonde? Você leu aí. Onde o livro estava perdido? Diz aqui. Você leu? Você entendeu? Dentro da casa de Deus. Você está vivendo isso hoje, meu irmão. Existem multidões que estão dentro da casa de Deus com o livro perdido. Sabe que livro é esse? A Bíblia.
É a nossa instrução espiritual. Você precisa despertar, senão não adianta eu pregar. Você precisa despertar, senão não adianta Deus falar. Bendito seja o nome do Senhor. Você está vendo que tudo se acalmou, tudo se aquietou, mas até há pouco agora estava um burburinho, uma luta, uma batalha. Você sabe o que é isso? Satanás queria me desconcentrar. Eu posso até gaguejar um pouco, mas logo eu volto para o trilho. Escute, escute. O rei rasgou as vestes de desespero, de tristeza. O rei ficou desesperado. Ele disse: meu Deus, vamos fazer a reforma do templo. Ah, mas rei, tem fulano, tem a praça, tem ciclano. Esse reino está fechado para qualquer discussão de reforma aqui. Até que a casa de Deus esteja brilhando como o dia na noite. Você tem que tomar essa decisão. Eu vou orar aqui nessa casa, até que eu sinta a bênção de Deus na minha família. Eu vou orar na minha empresa, até que eu veja a mão de Deus nos meus negócios. Eu vou orar na minha vida, até que eu veja a cura de Deus no meu físico. Eu vou orar pelo meu filho que está nas drogas, até que ele chegue aqui chorando, dizendo que quer aceitar Jesus. Quem está disposto a fazer isso? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Querido, eles deveriam governar pelas leis divinas. A palavra de Deus era o farol de Israel. Sem as leis divinas, eles seriam uma nação comum como as demais. Sem o Espírito Santo, você é uma pessoa comum. Você é uma mulher comum, um homem comum. Você é como os demais. Mas com o Espírito Santo, você não é comum. Você sabe como que você vai administrar? Com as leis divinas. Você sabe como que você vai ser pai? Com o ensinamento divino. Você sabe como que você vai ser mãe? Com a unção divina. Você sabe como sua família vai ser grande? Com a presença divina na sua casa. Deus precisa estar na sua vida. Mas não. Eles preferiram ser como os demais. Preferiram ser como os outros reis. E a nação ser como as outras nações. E aí, querido, eles eram comum. Nós somos o povo de Judá, mas comum. Nós somos o povo de Deus, mas sem Deus. Eu sou sacerdote Ilquias, mas sem templo. Você está entendendo, irmão? Quando a gente ouve essas coisas, a gente fica impactado e assustado, né? Fala, meu Deus, eu pego carona em qualquer trem que passa. Né? Vai para a Índia, estou dentro. Está voltando para a China, estou lá. Para onde você está indo, irmão? Estou seguindo a Deus. Mas cadê Deus? Não sei. Pare. 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 O Senhor já tem te dado direções sólidas. Não invente programação que não está na agenda de Deus, porque você vai e ele fica. E o ladrão da noite te surpreende e você perde o que Deus te deu. Fica de pé. Feche os seus olhos. Olha para mim aqui só mais uma vez. O Senhor está me mandando falar isso. Quando o Amon, eu não ia inserir isso na mensagem, mas Deus está mandando. Quando o Amon passou a governar, sem as leis divinas, aos poucos ele foi perdendo o que Deus tinha para ele e para ajudar. Quem está me entendendo aqui? Ele foi perdendo, irmãos, até que se perdeu por completo. Porque o que está escrito na Bíblia, eu vou ler. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei! Quando você acha, estava... Quando você acha, estava o quê, irmão? Agora, achei o livro da lei na casa do Senhor, isso que é mais triste.
Eles não perderam só o livro, perderam também a casa de Deus. Eles perderam o sentido do que é Deus. Você precisa, por favor. Eu não quero rabuscar a mensagem, eu quero entregar o recado de Deus. Eu não prego flores nem sou poeta. Eu sou mensageiro. Mas o Senhor te diz hoje, não perca o farol da presença de Deus na sua vida. Não perca o farol da presença de Deus na sua vida. Se a sua oração não funcionar, é porque você precisa entender que está faltando alguma coisa. Não adianta você correr atrás de coisas de metodologia humana que não vai funcionar na sua vida. Você vai entrar debaixo de cargas. Porque Satanás sabe quem é você. Ele sabe quando você tem Deus e quando você não tem Deus. Ele sabe quando você está garantido por Deus, mas ele sabe quando você é de Deus, mas está sem nada de Deus na sua vida. Ele falou, opa, é de Deus, mas vamos aproveitar. Coloca a mão no seu coração. Senhor meu Deus, nós estamos diante da tua presença, Pai, porque cremos na tua palavra. Meu Deus, hoje nós queremos renovação, queremos reforma. Nós estamos reformando nossas vidas, estamos reformando nossa fé, estamos reformando, meu Pai. Oh, quem somos na tua presença, ó Deus? O que está faltando de Deus em nós? Ó Espírito Santo, tenha misericórdia, atenda nosso clamor, atenda nossa oração, atenda nossa busca, atenda o nosso choro, atenda o nosso lamento, meu Deus. Atenda, Espírito Santo. Atenda, meu Pai. Meu Deus, dá vitória, Senhor. Dá vitória, meu Deus. A tua graça sobre nós é que nos enche. A tua graça sobre nós é que nos dá vitória. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, pega ali para mim. Oh, Senhor, tu és grande, tu és tremendo, tu és vitorioso. Senhor, 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 enche, Pai, o nosso coração. Nós queremos ter o temor de Deus, nós queremos ter o temor do Espírito Santo, nós queremos andar na tua presença, nós queremos andar na tua virtude, nós queremos andar na tua comunhão, nós queremos, ó Pai, nós queremos nos submeter a quem é Deus, quem é o Senhor. Nós queremos andar segundo aquilo que Deus nos prometeu, segundo a promessa de Cristo. Nós queremos, ó Senhor, enche-nos, ó Pai, enche-nos, ó Deus, transborda o nosso vaso. Meu Senhor, nos leva à vitória, mostra o que está faltando em nós, para que possamos ser completos e cheios da tua presença. Tua palavra venha ser o nosso farol, nossa verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.